Existe o receituário agronômico, uma ferramenta fundamental e invejada pelos outros países quando o Brasil fala disso internacionalmente. Por quê? Porque o Brasil transformou o receituário agronômico no nosso ato médico, né? O médico ele tem a premissa de fazer a receita médica antes de vender o medicamento. Essa é uma premissa dele especificamente, ninguém pode tirar isso do médico. E o engenheiro agrônomo tem que valorizar isso dentro da profissão. E essa ferramenta foi internalizada dentro da legislação, obrigando a todo revendedor ou toda empresa a só vender agrotóxicos quando de fato for acompanhado de uma receita agronômica que acompanha todo o processo até para o próprio agricultor para a aplicação desse produto. Então é uma ferramenta que muitas vezes é negligenciada e esquecida, ela acaba sendo criada de maneira, utilizada de maneira até pejorativa pelos próprios revendas e engenheiros agrônomos, mas tem que ser resgatada porque é uma ferramenta que é reconhecida pela União Europeia, reconhecida pelos Estados Unidos e outros países consumidores como uma ferramenta a mais de controle e que para os fiscais é fundamental para poder garantir que vão acontecer menores erros durante o processo de aplicação, que no nosso entendimento é o ponto crítico de controle dos agrotóxicos. Então o receituário está baseado dentro do decreto 4.074 e existem também, dentro dos diagnósticos que nós fazemos, um levantamento para saber exatamente quantos receituários agronômicos foram fiscalizados por ano dentro das unidades da federação. E no caso do Piauí, né, a gente pode ver aí que houve realmente 710 receitas fiscalizadas no ano de 2009 e 392 no ano de 2010. Os números absolutos nem sempre representam o que há de melhor no processo de fiscalização. É muito importante fazer sempre a estatística, né? A base agronômica da agronomia nos traz essa garantia de tentar mensurar o universo, né, e verificar exatamente qual é o número de fiscalizações e aonde essas fiscalizações devem acontecer para que de fato nós sejamos representativos em dar resposta para a sociedade. Então não necessariamente mais é melhor, né? Às vezes menos bem direcionado você consegue diminuir os problemas com muito mais intensidade. Existem as infrações administrativas, a lei de agrotóxicos prevê multa, advertência, suspensão e cancelamento de registro caso aconteçam não conformidades detectáveis, mas é importante falar para os senhores que, como agentes públicos, nós somos obrigados a fazer todo um rito administrativo para poder assegurar a ampla defesa e o contraditório até do próprio fiscalizado. Então tudo isso está preconizado basicamente em duas leis, a lei de agrotóxicos, seu decreto, e na lei do processo administrativo, que é importante que vocês tenham sempre com vocês para poder sustentar os autos de infração e também as relatorias dos processos que vão gerar as multas, suspensões, etc. no final do processo administrativo. Continuando com as infrações, existe de fato o decreto não é tão forte, o decreto de agrotóxicos não é tão forte nessa questão da fiscalização, merece reformas, isso é um outro fator que pode ser medido como risco do processo, é a questão da base legal, da força legal, mas de fato já traz as responsabilizações, principalmente para quem está mais envolvido com o processo, seja o profissional, usuário, ou o engenheiro agrônomo, ou o técnico agrícola que receita o produto, ou mesmo o comerciante que, por dolo ou culpa, cometeu alguma infração nesse sentido. Da mesma forma, a questão da terceirização, o empregador também suas responsabilidades. O Ministério do Trabalho também é muito atuante nessa questão de agrotóxicos, por entender que esse é um fator de risco para o usuário, para o aplicador. Então ele também tem acompanhado muito de perto, principalmente aquelas propriedades que são de maior porte e que têm uma relação empregatícia bem mais formal com esses problemas. Agora, do ponto de vista de risco, nesses casos de empresas rurais maiores que têm contratação, não parece ser o fator de maior risco. Nós entendemos que o fator de maior risco provavelmente vão estar em assentamentos, em agriculturas familiares, que têm acesso a esses produtos e acabam não tendo assistência técnica para o uso ou para a compra de EPIs, etc. As orientações específicas, obviamente, dentro do processo, nós trabalhamos com orientações basais dentro do trabalho que vai ser feito durante o ano pela fiscalização federal. Então nós identificamos que 100% dos estabelecimentos têm que ser fiscalizados, a documentação tem que ser feita, tem que se dar ênfase para a coleta de amostras, para a questão analítica do processo. Enfim, nós temos uma série de fatores que nós delineamos e orientamos os fiscais federais, sempre no início do período, para que eles possam desenvolver suas atividades, mensurar a sua capacidade operacional e desenvolver as atividades na expectativa que Brasília, que o Ministério da Agricultura em Brasília, que é a coordenação nacional, possa ter desse processo. E da mesma sorte fazemos isso com os estados através da ferramenta do Infisa, que é o encontro de fiscalização.
Existem outros fatores que vão aparecendo durante o processo fiscalizatório. Então, o processo de fiscalização de indústria pelo Ministério da Agricultura sempre se baseava na questão da concentração e qualidade física da formulação, concentração do ingrediente ativo e qualidade física da formulação, mas ao longo do tempo nós fomos percebendo, até pela própria contribuição da Anvisa e do IBAMA, que outros fatores intrínsecos do processo mereciam também atenção, como na questão dos componentes e rastreabilidade de matérias-primas dessas produções. Então, a própria fiscalização está se aperfeiçoando nesse processo para poder virar um sistema mais sólido, mais forte e mais profundo até para a própria sociedade. Era isso. Algumas mensagens gerais são importantes dizer. Essa é uma apresentação padrão, né, que nós fazemos aqui para subsidiar a fiscalização federal e a fiscalização estadual. É importante ressaltar dois aspectos básicos: de que a fiscalização tem sistemas de encontros e de reuniões periódicas, tanto na área federal quanto na área estadual, e que o Ministério da Agricultura vai estar sempre à disposição para poder, em sendo demandado, dar o suporte necessário para que os fiscais façam suas atividades. É isso. Obrigado.